conhecimento científico é indispensável para o desenvolvimento do planeta. A vacina Covid-19, produzida em tempo recorde, é um dos exemplos da capacidade da ciência para procurar respostas para problemas reais que afetam nossa vida e o nosso dia a dia. As tecnologias podem produzir eventos incríveis para o bem-estar da humanidade. Da vela à eletricidade, da caravela à viagem à Lua, da invenção da imprensa à internet, da célula ao DNA que registra nosso código genético, da máquina de Turing à realidade virtual, a ciência desafiou as épocas. As inovações revolucionaram nosso modo de pensar, de viver e de trabalhar. As inovações também chegaram ao mundo do trabalho e à administração tributária brasileira. Implementadas através do decisivo conhecimento técnico dos analistas tributários da Receita Federal, produziram imensos avanços na arrecadação, na relação com o contribuinte e no combate à sonegação. Essa trajetória conduziu a Receita Federal da era analógica para a era digital e para a Receita do futuro. Da máquina de datilografia à fibra ótica, dos formulários de papel à declaração de imposto virtual, com ciência de dados e a inteligência expandida no horizonte de 2023. Olá, gente. Sou Paulo Sérgio, delegado sindical do Sindirreceita em Belo Horizonte. O projeto Reencontro nasceu no começo de 2023, ainda sem nome, e com a vaga ideia de convidar alguns colegas de Belo Horizonte para contar a história do cargo de analista tributário da Receita Federal em nossos encontros e assembleias. A ideia amadureceu e, com a ADI 4616 votada, entendemos que o projeto deveria ser ampliado para mostrar a imensa contribuição das analistas e dos analistas tributários para a Receita Federal. Convidamos outras delegacias sindicais e conselhos estaduais. Com a vinda das DS de Juiz de Fora, São Paulo, São José do Rio Preto, Porto Alegre e Curitiba e os conselhos estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro, trazendo uma enorme contribuição de ideias, nasceu o Reencontro, a missão dos analistas tributários. Para coordenar o reencontro, temos o trabalho inestimável do Grupo Opinião Pública da UFMG. E para produzir, a competência e sensibilidade da Lumiar Inteligência e Comunicação. Convidamos, então, todas as analistas tributárias e os analistas tributários a navegar conosco no reencontro. Obrigado. Nessa jornada do reencontro, queremos revelar que o processo que nos trouxe até aqui foi o de resistência e, o mais importante, de moderação de poder. Nós, analistas tributários, somos o equilíbrio da Receita Federal do Brasil. Por isso, sabemos que há sucessivas tentativas de calar as nossas vozes, as nossas conquistas e a nossa competência. Mas calar nunca foi a nossa opção. Nesse reencontro, é necessário que naveguemos nas memórias do nosso cargo, que foi de resiliência, vitórias, lutas. Nunca desistimos. Sempre tivemos coragem e o temor nunca foi a nossa marca. A modernização tecnológica nunca nos intimidou. Ao contrário, transformamos esse progresso em contribuição para a sociedade, oferecendo agilidade, facilidade, transparência e justiça para os brasileiros de todas as classes, sem distinção. O nome disso é cidadania e humanização. Por isso, nessa jornada,
iremos revelar, recuperar e reencontrar os princípios fundadores do nosso cargo, valores humanos, sociais e de justiça, e as inovações que fizeram da Receita Federal do Brasil o tamanho que ela tem hoje. Credibilidade pública, inovação, cidadania. Não foram poucos os que participaram dessa história e até hoje estão conosco e que testemunharão neste reencontro a sua trajetória. Eu tenho certeza de que, como eu, a categoria tem orgulho e alegria de ter tido a oportunidade de ocupar esse cargo, de ter feito parte da modernização da Receita Federal do Brasil, de ter contribuído para a confiança na Receita Federal. Todos nós, no íntimo, sabemos, tivemos e temos força. Com o trabalho de nossas mãos e mentes, foram construídos um legado para o nosso país, para as futuras gerações. Mas nem somente de saudade vivemos, nem apenas das glórias do passado. Há um presente e um futuro. Convidamos, portanto, os colegas analistas tributários a reencontrar no passado o nosso futuro, a resgatar os princípios que fundaram o nosso cargo. Tentarei, portanto, resumir em algumas palavras a nossa trajetória, que é vasta e feita de fé, força e luta. Sempre pode faltar algo, pois nossa história é grande e, diria, quase heróica, pelas grandes batalhas que tivemos que enfrentar para a nossa valorização e o nosso reconhecimento. A criação de técnico do Tesouro Nacional nasceu com uma função moderna, tecnológica. O analista tributário da Receita Federal do Brasil é um cargo de nível superior, integrante da carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil. O analista tributário é o coração da Receita Federal. Nós realizamos a apuração, o controle e o recolhimento de impostos diretos e indiretos. Desenvolvemos o planejamento tributário e a escritura de livros fiscais. Também elaboramos e acompanhamos o cumprimento das obrigações acessórias da legislação tributária. O analista tributário é um servidor do Estado com alta competência técnica. O cargo de analista tributário é estratégico para a Receita Federal e, por isso, temos muito orgulho de sermos analistas tributários. O analista tributário da Receita Federal do Brasil poderá ainda exercer atribuições de executar atividades na área de informática, inclusive as relativas à prospecção, avaliação, internalização e disseminação de novas tecnologias e metodologias. Executar procedimentos que garantam a integridade, a segurança e o acesso aos dados e às informações da Receita Federal do Brasil. Atuar nas auditorias internas das atividades dos sistemas operacionais da Receita Federal do Brasil e integrar comissão de processo administrativo disciplinar. Prestamos, assim, relevantes e imprescindíveis serviços à administração tributária e aduaneira da União, com a execução de atividades especializadas, visando conferir apoio operacional às atribuições da Receita Federal do Brasil. O cargo de analista tributário é essencial para o desenvolvimento do país, para o aumento da arrecadação e para a justiça social. A atuação dos analistas tributários, que perpassa toda a estrutura da Receita, representa a criação de um cargo técnico destinado a estabelecer mediações entre áreas e níveis governamentais, distintos na administração tributária e aduaneira, favorecendo sua comunicação e encontros diversos em sua melhor performance. Por atuarem na linha de frente do órgão, os analistas exercem o papel de mediadores entre a sociedade brasileira, com sua massa populacional constitutiva, e o Estado.
No setor aduaneiro, seja no campo do desenvolvimento tecnológico ou da fiscalização na área de comércio exterior, os analistas estão orientados a tratar igualmente os cidadãos sem ignorar suas particularidades e as condições em que se estabelecem as prioridades, tanto quanto na área de tributos internos. Por transitarem em todo o órgão e em seus diversos espaços sociais, os analistas produzem e refletem uma história social da Receita Federal mais ampla que uma mera história restrita aos feitos administrativos no órgão. Além das diferenças regionais em um país geográfico de tamanho continental, a Receita tem, assim, também suas próprias histórias, desde a sua criação em 1968, com suas diferentes fases, passíveis de serem recortadas, reinterpretadas e recontadas. Nesse reencontro, acreditamos que se nós, analistas tributários, não ativarmos nossas histórias, nós nos esqueceremos tanto dos princípios que originaram nosso cargo, quanto das inovações feitas por nós, que construímos a Receita Federal do Brasil. E para onde vão as nossas histórias, jamais contadas? Para a nossa memória, para a biblioteca. Nós estamos aqui para apresentar a biblioteca temática do Ministério da Fazenda. O acervo é importante porque aqui nessa biblioteca estão guardados os diários oficiais desde a década de 30, além de vários livros históricos que foram preservados durante um longo tempo da história fazendária. Portanto, é desnecessário dizer que esse acervo, ele precisa, como parte do patrimônio brasileiro, ele precisa ser preservado e cuidado. Por ocasião da análise da ADI 4616, nós utilizamos o acervo, uma vez que no site oficial nós não conseguimos os exemplares necessários. Então a biblioteca ela foi muito importante nesse novo momento da nossa história. A biblioteca é um convite ao conhecimento e à troca de saberes, pois desde que existam memórias, os fatos e as pessoas nunca serão esquecidos. Me integrei no atendimento ao cidadão, um ambiente muito bacana, com muitos técnicos, muitos que participavam dos movimentos junto com a gente, e aos poucos fui assumindo uma visão de atendimento, né, internamente. E trabalhei alguns anos, lá por meados dos anos 1990, eu assumi a chefia do Centro de Atendimento ao Contribuinte de Belo Horizonte, um momento muito difícil, porque a demanda aumentou muito, o modelo foi implementado de uma maneira correta, mas talvez de uma forma muito abrupta, então criou um acesso muito grande ao centro de atendimento. Isso gerou filas gigantescas, com muitos problemas, com pessoas vendendo senha na fila, era um horror, com presença da polícia o tempo todo, isso já na segunda metade dos anos 1990. E eu acompanhei esse processo aqui em Belo Horizonte muito de perto, foi uma angústia muito grande, mas com muita criatividade, com apoio dos colegas, nós construímos soluções, né? Muitas soluções nacionais importantes foram construídas que aperfeiçoaram o atendimento ao cidadão, né? O SAGA, que é um sistema eletrônico de gerenciar o atendimento e de fornecer, inclusive, insumos gerenciais muito importantes. E depois do SAGA, a gente teve também uma manualização dos procedimentos de atendimento, né? Foi o manual SISCAC, que eu participei também desse processo. E
fomos pensando em soluções criativas para racionalizar e melhorar o atendimento, inclusive algumas iniciativas aqui em Belo Horizonte, de criar módulos de autoatendimento do cidadão e da empresa, né? Ele próprio resolvia os seus problemas em totens, né? De atendimento, iniciativas que depois se generalizaram. Então foram muitas iniciativas e eu fico feliz de perceber que todo esse trabalho de pensar o atendimento, de pensar um atendimento mais humanizado, de respeito ao cidadão, de ouvir a demanda do cidadão, ele foi construído fundamentalmente pela força de trabalho dos analistas. O mais importante do documentário é realmente fazer a sua voz ser ouvida. Queremos escutar e interagir com vocês. Por isso postamos um formulário em nosso site, para que vocês respondam uma pequena pesquisa sobre o trabalho e sobre os seus sentimentos em relação a vários temas importantes. Nós refletimos e discutimos muito sobre esse projeto, o Reencontro, mas o documentário só estará completo com a sua participação. Visite nosso site e redes sociais, dê sua opinião sobre a carreira e o cargo, traga sua história e nós a contaremos nos próximos episódios. Não perca os próximos episódios no canal do Projeto Reencontro. Revelar, recuperar e reencontrar nossas memórias das lutas e da organização sindical. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe esse episódio com os nossos colegas analistas tributários.